passada, conversamos com o pastor Fabiano sobre alguns projetos aí pela frente. A gente vai precisar do apoio dos irmãos e nós também queremos apoiar os irmãos na medida do possível. No momento que nós podemos fazer para abençoar os irmãos, é estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Hoje é um culto da igreja, de ensino. Nós lá falamos sobre a Assembleia de Deus. Ali no tempo central, nós já conhecemos, estudamos juntos, né, com o Fabiano, nós já alguns trabalhos juntos. Às quintas-feiras a gente está no culto da igreja, culto de ensino. É um culto onde a gente fala coisas que de repente no domingo a gente não fala, né? No domingo a gente tem mais visitantes. Como a irmã pregou aqui aquela palavra maravilhosa, quinta-feira. E sabe, irmãos, que nós temos, não só pregadores, somos servos de Deus, temos irmãos aqui que testemunham, que estudam a palavra de Deus. Nos dias que nós vivemos, se nós pararmos para pensar, nós temos vários tipos de pregadores. Tem aqueles pregadores mais pentecostais, como nós somos pentecostais, graças a Deus, mais avivalistas. Tem aqueles que gostam de trazer palavras mais evangelísticas. Tem outros que gostam de falar mais sobre missões. Tem aqueles pregadores que gostam muito de prosperidade. Tem aqueles pregadores que gostam de falar muito de cura de vida. Outros já gostam mais de libertação. Enfim, tem todos os tipos, cada um dentro da sua finalidade. E a igreja é um corpo e precisa de toda essa funcionalidade para momentos específicos. Eu diria que, na verdade, eu não me enquadro em nenhum desses perfis. Primeiro, que eu não sou pregador, eu sou uma testemunha de Jesus. E segundo, que, como eu sou da área do ensino, eu sempre gosto de trazer palavras de reflexão. Somos pregadores pentecostais, mas há momentos que certos assuntos para nós explorarmos para a igreja, nós temos que usar uma didática um pouco diferente. Não só pensar em atingir o coração das pessoas através da emoção, mas atingir a mente através da razão. Porque eu sempre digo, meus irmãos, que avivamento, ele é mudança de vida. E mudança de vida, ela vem pela conscientização que nós precisamos mudar através da palavra de Deus. Sabe que eu não me preocupo se alguém vai dar glória a Deus quando eu prego, aleluias, profetizar, falar línguas, não. Sabe qual é a minha preocupação quando eu prego? É que domingo que vem, ou quinta-feira que vem, aquele irmão que porventura não está aqui hoje, ele chegar e perguntar para você: você foi na igreja lá no dia 9, quinta-feira passada? Foi. Ah, quem é que estava lá? Ah, estava o irmão Gilson. Tá, mas o que ele pregou? Ah, ele pregou sobre isso. Pregação é aquilo que fica, aquilo que cala, que transforma, que muda o nosso pensamento. Mudando o nosso pensamento, muda o nosso comportamento. Mudando o comportamento, muda a nossa vida. Podemos fazer um culto diferente, fazer pregação diferente, mas eu quero convidar o sentir de Deus nessa noite, de nós parar um pouquinho e fazer uma reflexão. Uma reunião de reflexão. Sobre o quê? Sobre a minha vida e a tua vida. Sabe que a gente tem, não precisa ser um estudioso para entender o que eu vou falar, mas todo cidadão sabe que nós estamos vivendo atualmente crise em todas as áreas da sociedade. Crise econômica. Países que outrora eram países chamados ricos do primeiro mundo estão sucumbindo. Os pobres estão emergindo. Crises na política, escândalos em todos os lugares. Crises na área religiosas, seitas, movimentos religiosos, entre aspas, extremistas, outros liberalistas demais. Crise na cultura. As coisas estão se transformando rápido demais. Conceitos que outrora eram preservados como éticos e morais, hoje caíram por terra. Estão querendo mudar tudo muito rápido. E aí nós, cristãos ou não, principalmente cristãos, ficamos pensando: mas e amanhã o que virá? Ah, porque a crise, aquilo que virá agora, vamos aprovar essa lei, aquela outra. E aí, o que a igreja vai fazer? E nós, como cristãos, pensamos: o que vai ser da minha família? E depois? Então eu vos convido a refletir uma palavra que Tiago nos trouxe, muito oportuna, na época em que escreveu, e com certeza para nós também, porque
Aqueles que fazem teologia, eles vão entender o que eu falo. Existem textos na Bíblia chamados textos descritivos. O que é um texto descritivo? É aquele texto que conta uma história. Lá no Velho Testamento tem bastante textos descritivos. Ele é para aquele tempo, para aquele lugar. Por exemplo, em Crônicas, parece que o rei diz assim: e diga ao meu povo que levante e marche, porque o vosso descanso não é aqui. Alguns usam esse texto para pregar para a igreja. Não está errado, mas não é. Esse é um texto descritivo que está relatando o fato que aconteceu. O povo de Israel estava entre o exército do Egito e do faraó e o mar vermelho. Eles tinham que sair dali, eles estavam, senão eles vão morrer. Então, diga para eles que saiam daí. É um texto descritivo. Tem a história de José e outros. Mas tem aqueles textos prescritivos, que é aquele texto que foi escrito para aquela época, para aquele contexto, mas serve para todos os crentes até a vinda de Jesus e para nós hoje aqui. Por exemplo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quando lá na igreja primitiva o Senhor falou isso, era para eles, mas é para nós hoje também. Esse texto que nós vamos ler aqui, ele é prescritivo. Ele foi para aquele tempo lá, para aquela situação, e ele serve da mesma forma e muito mais ainda para nós hoje. Tiago, capítulo 4, versículo 12, a partir do versículo 13. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Gosto que todos leiam. Eu sempre repito 3 vezes, porque às vezes eu sei que a gente está na plateia, às vezes o pregador fala o texto, o capítulo, o versículo, e já terminou de ler, já está pregando, e nós estamos procurando a ler, o máximo que a gente pega é o capítulo na primeira vez, né? Tiago capítulo 4, versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: ei, agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos olhais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém. Queridos irmãos, todos os escritores da Bíblia, principalmente as epístolas, Paulo, João, Pedro, Tiago, eles escreveram assuntos como este, porque lá no seu contexto social, cultural e cristão, eles observavam as pessoas, ou a igreja, fazendo coisas que não deveriam fazer, ou não estavam fazendo coisas que deveriam fazer. Então, as epístolas, as cartas. E Tiago, certamente, ele observou lá no seu contexto, onde ele fazia parte, da maioria certamente cristãos, que haviam pessoas vivendo de tal forma que parece que iriam viver eternamente aqui neste mundo. Estavam preocupados com muitas coisas, mas não queriam saber se era a vontade de Deus. Compravam, vendiam, casavam, negociavam, alguma coisa errada nisso? Não. Planejam viagens? Não. Isso é bom. Mas o que Tiago estava dizendo? Case, junte dinheiro, estude, negocie, construa, compre, venda, planeja viagens, mas não deixe Deus fora da tua vida. Amém. Se o Senhor quiser e vivermos, podemos fazer isso ou aquilo. Mas todo o texto que nós lemos, ele tem um assunto. O texto é o capítulo, 3, 4 versículos. Todo o texto dele tem um assunto. Nós temos que ler o texto, mas qual é o assunto? O assunto é aquela frase, aquelas palavras que se repetem dentro do texto, que nos dão a entender sobre o que está falando aquele texto. Neste caso aqui está bem explícito o que Tiago está falando nesses 4, 5 versículos aqui nesse texto. Sobre um assunto.
a vida. Ele pergunta: o que é a vossa vida? E ele compara aqui. É como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Eu não sei se é um ditado sulino, mas aqui no sul a gente costuma dizer: serração baixa, sol que racha. Você sai de manhã, difícil até ver o ônibus parado. Para sair do carro no portão tem que cuidar para não dar um acidente. Você não enxerga 50 metros na sua frente, aí você sai de boca a boca, aquela serração, e aí 9 horas, 10 horas, vem o solzinho, você está com os braços cheios de casaco e manta, porque desapareceu. Serração baixa, sol que racha. Vossa vida é como uma neblina. Ela aparece, desapareceu. O salmista ele compara a vida humana como a relva, a grama. De manhã ela está viçosa, bonita, verdinha, serena. À tarde ela pega o sol e murcha. Ele compara a vida humana como uma flor que de manhã amanhece no jardim colorida, resplandecente, linda. Alguém chega e corta, ou vem o sol e murcha. É a nossa vida. Jó diz que a nossa vida é como um rio que seca. Muito rápido. A vida humana, ela parece que é tão simples, e é simples, e ao mesmo tempo complexa, porque nós transformamos ela numa questão complexa. Por que a vida humana ela é complexa? Ou nós transformamos ela em complexa? Por quê? O homem nunca é feliz com o que tem. Ele sempre transfere a felicidade. Mas eu tinha que mas se eu tivesse aquilo. Ele nunca consegue ser feliz com o que ele tem, usando o que ele tem, só com o que ele não tem. E quando ele tem uma coisa, ele tem outra. Por que a vida humana é complexa? Porque o homem ele pensa que ele sabe tudo. Aí os anos passam e ele vai ver que ele não sabia nada. Ele pensa que ele pode tudo numa certa determinada idade. Aí os anos passam e ele vai chegar à conclusão que ele não podia nada. Eu falo isso baseado na minha vida que eu vivi e que você viveu. Lembre-se quando éramos adolescentes. Primavera da vida, tempo áureo, tempo de ouro da vida, das decisões, das paixões, tudo era aventura. Mas nós às vezes não concordávamos com algumas coisas. Nós tínhamos que obedecer, nós tínhamos que ter hora para sair, hora para voltar, e ter que usar aqueles amigos, nos relacionar com os amigos que os nossos pais nos orientavam. Tu não anda com aquele ali tá, porque lá não, meu pai era assim. Aí você não suporta aquilo, você quer ficar logo maior de idade, chegar aos 18 anos, para cuidar da sua vida, para ter a tua casa, para ter a tua família, e você mandar e não mais ser mandado. Para você ocupar o lugar que quando você era criança era do seu pai, que você não gosta, você quer ter liberdade para ir e vir e você tomar as suas decisões. Os anos passam, você cresce, se apaixona, casa, compra uma casa, compra um carro, e lá nos 30 anos, quase 40 anos, chega no final do mês, e aí você começa a ser IPTU da casa, IPVA do carro, material escolar dos filhos, luz, internet, TV a cabo, deixa as latinhas. Jesus, como eu era feliz, não sabia. Meu pai me dava dizer tudo, eu não tinha que fazer nada. Eu só ia para a escola, ia para casa, jogava desenho, jogava bicicleta, jogava futebol, jogava videogame. Eu só tinha que fazer uma coisa: obedecer. Mas era ruim. Que tempo bom. Eu quero ficar grande, você tem minha casa, minha família. Hoje você tem. Passou. Que tempo bom. E não volta mais. Aqueles que muitas vezes reclamam porque tem que lavar a louça para a mãe para ganhar 10 reais para ir no shopping com as amigas, ou limpar o carro, lavar o carro do pai para ganhar 10 reais, e fica se queixando: eu quero ficar logo grande, eu quero crescer, para ter o meu dinheiro, para comprar o que eu quiser, eu vou ter a melhor casa da rua, o melhor carro, as pessoas vão me invejar, eu não gosto dessa vida que está me indicando, eu não mandei vocês voltar no mundo. E aí o que passa? Ele cresce e estuda uma faculdade, trabalho em emprego, dia e noite, compra melhor casa, o melhor, ele tem tudo, fica rico.
E passa a vida adquirindo, descobriu o caminho, né? Não da velocidade, mas das oportunidades, vai indo. E aí, quando chega lá no final da vida, ele começa a gastar tudo aquilo que ele adquiriu para recuperar, às vezes, um pouco da saúde que ainda lhe resta. E certamente, se ele pudesse voltar no tempo, ele iria direcionar a sua vida totalmente diferente. Mas a vida não volta, ou seja, tempo perdido não se recupera mais. É verdade. Hoje, nós podemos fazer uma reflexão na nossa vida. Eu não sei quantos anos você tem, mas de repente, a partir de hoje, você pode, como eu falei, hoje é um culto de reflexão. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Se eu pudesse voltar aos 20 anos, eu tenho um filho com 25 anos, estou com 48 anos. Ele é muito inteligente, mas não gosta muito de estudar. Terminou o segundo grau, pau e fora. E eu disse, meu filho, eu queria ter a tua idade hoje. Eu queria estudar, eu queria fazer concurso, eu não tive essa oportunidade que tu teve. Eu queria fazer todos os concursos, eu ia ser funcionário público, eu ia me aposentar bem, eu ia aproveitar essa oportunidade. Eu sou novo ainda, camarada. Nada de nós pudéssemos voltar no passado. Lá nos nossos 15, 20 anos, quantas coisas, quem sabe, nós gostaríamos que Deus nos desse a oportunidade de consertar, porque tomamos uma decisão no momento de emoção, no momento de euforia, e aquilo marcou as nossas vidas até hoje, e vai marcar até a nossa morte. Porque é lá na juventude que nós tomamos decisões que vão repercutir em toda a nossa vida. Sabe que a vida ela passa muito rápido. Eu tenho um arquivo lá em casa que chama-se cronômetro. Eu ganhei mais de 15 anos. Muito simples, tipo um PowerPoint. E eu guardei porque eu achei muito interessante. Você abre ele, e aí ele pede para você digitar o seu nome, o dia que você nasceu, o ano e a hora. Se eu fosse colocar hoje, seguidamente eu faço aqui. Você abre o computador e digita Gilson dos Santos Oliveira, nasci dia 15 de julho, faço aniversário daqui 6 dias, às 5 horas da manhã de 1966. Aí você dá dentro. Aí ele começa a dar toda a tua vida. Atualmente, assim, no momento instantâneo. Aí vai aparecer assim, você é Gilson Santos Oliveira, você nasceu dia 15 de julho, às 5 horas da manhã, no ano de 1966. Neste exato momento, atualmente você tem 48 anos, 11 meses, 3 semanas, 20 e alguns dias, 3 horas, tantos minutos, tantos segundos. Você consegue ver a sua vida passando na frente. Sabe que tem uma coisa, quando ele chega nos milésimos de segundo, você não consegue contar. E aí você vê a sua vida passando na tua frente. E aí você fica pensando, mas quanto tempo eu tenho perdido com futilidades, falando dos outros, desejando mal para os outros, olhando porcaria. E eu nunca parei para pensar que passa tão rápido, quantos minutos e horas eu tenho jogado fora da minha vida. Aí eu fiz um cálculo. É como se a nossa vida fosse uma conta bancária. Todos os dias, ao final das 24 horas, embora esse tempo não exista para Deus ou para nós, mas Deus nos abençoa através dele. É como se Deus ele fosse lá, ou à meia-noite, ou ao meio-dia, e colocasse na conta da tua vida e da minha vida 86.400 segundos para você gastar como você quiser, dormindo, jejuando, orando, falando mal dos outros, praticando esporte, indo no shopping, olhando novela, evangelizando, para o que você quiser. 86.400 segundos. Passado 24 horas, Deus vai lá e coloca mais 86.400 segundos de saldo na tua conta. Se você não usou bem o anterior, ficou só dormindo, falando dos outros, não vai acumular que nem poupança de dinheiro. Não, ele vai zerar e vai começar tudo do zero. Tempo perdido não se recupera mais. Ontem é história, hoje é, por isso que esse presente é uma dádiva de Deus. Amanhã é uma nota promissória, eu não sei se eu vou receber. Por isso hoje você pode dizer, Senhor, me perdoa, me restaura, tem misericórdia. Quanto tempo eu tenho perdido com futilidades, mas a partir de hoje eu quero te glorificar a cada segundo, a cada minuto, a cada dia, até o dia da tua vida, através da minha vida. Aleluia! Isso é que eu posso fazer. Isso todos nós podemos fazer. A cada momento é momento de mudança. Errar,
reconhecendo que está errado, recomeçar de novo. É isso que Deus quer. Não é feio. Feio, agora e naquele dia, é você errar, eu errar, sabendo que estamos errados e continuar errado. Aí é ruim. Há um ditado que diz que o jovem, quando é jovem, ele geralmente tem energia, ele tem tempo, mas nem sempre tem dinheiro. Estágio, ou não estava ainda, primeiro emprego, ganha pouco. O adulto, ao contrário, geralmente ele tem dinheiro, trabalho, tem energia, tem um auge da vida, mas nem sempre tem tempo, tem família, trabalho, estudo. A pessoa mais idosa é o contrário, geralmente tem tempo, está aposentado, trabalhou a vida toda, tem a sua casinha, seu dinheirinho, mas já não tem mais energia que o jovem. Resumindo, ninguém pode ter tudo e fazer tudo ao mesmo tempo. Se você é jovem, adulto ou idoso, hoje, neste momento que Deus te dá vida, faça o melhor para Deus. Esqueça o passado, viva o hoje diante de Deus. Aleluia! É assim que funciona a vida. É verdade. Mas para nós entendermos exatamente como funciona, não é nós espiritualizamos tudo. Mas a vida é uma questão cultural, uma questão psicológica, social, vocês querem ver? A vida é complexa, mas se nós vivemos ela nas suas fases, nos seus momentos certos, nós vamos conseguir entender. Para nós analisarmos a vida humana. E Tiago, ele queria que nós entendêssemos essas coisas. Nós podemos fazer planos, devemos. Diz que quem não sonha não vive. Sonho é o futuro daquele que tem visão. Mas desde que esses sonhos, que esses planos, eles têm uma conexão com o espiritual, com Deus na nossa vida. Por exemplo, você pergunta para aquela menina que estava aqui, aquele menino, qual é o sonho dele? Qual é o projeto de vida dele? Ele sabe que uma vez por ano, o papai e a mamãe reúnem os amiguinhos deles, lá na garagem, no salão, bota o balãozinho, faz uma decoração lá, bate no aranha, amônia, não sei, faz um bolinho, ele vai ganhar presente. Ele sabe que uma vez por ano faz aniversário, todo mundo dele. Ele sabe que uma vez por ano, aparece um velhinho com o saco nas costas, vestido de vermelho, de bota no pleno verão. Ele vai no shopping, tira foto, a televisão mostra aquilo ali, Papai Noel e tal, e ele sabe que a galera tem que ganhar presente. O mundo dele é esse aí. Ele sabe que uma vez por ano, né, o papai leva no shopping, ou lá nos aviões, lá na base aérea, que é o dia da criança, ele vai ganhar presente. Quando ele vai no mercado e vê os coelhinhos, os ovinhos lá, e às vezes eles andam até na igreja por aí, na escola local, né, e vê na televisão chocolate, ele sabe que vai ganhar presente. O mundo da criança é esse. Não adianta perguntar para ele, não, mas e amanhã? Mas aí você cresce. 12, 14 anos, aí já muda. Aí já se preocupa como vai ser vestido. Você já sabe que tem que estudar para ser alguém? Eu quero ser como meu pai. Eu quero ser pastor, eu quero ser advogado, engenheiro. Você já sabe que tem que lutar pela vida. Você já sabe que vai ter um sonho, mas você tem que correr atrás dele. Você já se preocupa em se arrumar bem, andar na moda. Você já fica pensando, puxa vida, nós estamos voltando de férias, tomara que aquele gatinho lá da minha turma ele se sente perto de mim nessa turma de novo. Você é louco que termina a série para voltar para aula. Que idade maravilhosa, quem passou por isso? Você já se preocupa e, mãe, eu quero ter um snack, nem meus amigos não falam, eu quero uma mochila de marca. Você já tem uma perspectiva de vida, você já começa a olhar para a sociedade de forma diferente. Jesus, eu estou nessa aí. E depois? Depois. Aí você cresce mais um pouquinho. Chega lá nos 23, 22 anos. Aí está fazendo estágio. Está procurando emprego. Se não se formou, está tentando se formar na faculdade. Não sabe se casa ou tem menos estudo. Se vamos casar, com bicicleta, porque não quer, primeiro eu vou terminar meu curso. Não acho que eu vou largar, vou casar. Eu passei por isso. Fases da vida. Aí você pensa, Jesus, eu estou nessa aí. E depois? Depois? Aí você
continua. A vida continua. Ela é um ciclo. Quando você chegar nos 30 e poucos, aí você já casou. Tem uma casa, uma esposa, já tem um filho. E está procurando um novo emprego para melhorar de vida. Já terminou a faculdade? Está pensando em se qualificar melhor? E aí você fica pensando, estou nessa aí, os 30. Mas e depois? Aí depois você entra no Zenta. Eu estou depois dos 40. Chamada meia-idade. Dizem que a vida começa aos 40. Então eu sou adolescente, só né? Glória a Deus. Não começa aos 40. Sabe quem diz que começa aos 40? É que aos 40 anos a pessoa, o cidadão, normal. Quando ele chega aos 40, ele já alcançou uma estabilidade, uma maturidade. Porque maturidade não é idade, é experiências. Mas você já tinha que ter um rumo na vida, já tomou, se casar, geralmente já casou, né? Se comprar um carro, geralmente já comprou, se comprar uma casa, geralmente já está encaminhado. Então você já está numa estabilidade, por isso que a vida começa aos 40. Sempre há exceções. Mas aquela idade em que você vê os seus filhos se formando, ou na faculdade, ou no segundo grau, você procura ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Aquela idade em que você vai na festa de formatura dos seus filhos e você fica olhando para eles assim, e eles já estão maior que você, e você fica, puxa vida, parece que ainda ontem eles usavam fraldas. Há poucos dias estava no aniversário do meu pai, e de brincadeira com os meus sobrinhos, o meu filho, ele é forte, faz academia, ele é bem forte, e de brincadeira ele pegou no colo, e tirava foto e ele botou no Facebook. Ele foi olhar depois, mas tem Nico. E aí você fica pensando, verdade, eu estou ficando velho. Aquela fase da vida em que você vai se arrumar para ir para a igreja, olha no do espelho, nossa sorriso assim, já não é mais aquela coisa redondinha, macia, que nem era antes assim. Aparecem as coisinhas mais, você vai pentear o cabelo, por baixo alguma coisa, botar uma cor diferente, enfim, aquelas coisas que você levava uma hora para fazer, você leva um dia ou para fazer, já, né? As coisas vão mudando. Aquele momento da vida em que você faz exatamente com os seus filhos e diz para eles as mesmas coisas, que é exatamente o que os seus pais faziam com você e diziam para você, e você jurava que nunca iria agir com eles, que eles eram pagados por você, e hoje você faz a mesma coisa. É a vida. Jesus, eu estou nessa aí dos 40, querido. E depois? Depois, aí você entra lá na casa do 60. A primeira idade é jovem. Geralmente até os 28, 29 anos. É jovem, sabe por quê? Porque até os 28, 29, no máximo 30 anos, o nosso esqueleto ósseo, né, fisiologicamente, ele pode sofrer alterações ainda. Então, por isso que o jovem ele é até os 30, 29 anos. Ou seja, se você já passou dos 30, é algo que pensa em ficar baixinho, esquece. Se é baixinho e pensa em crescer mais, esquece. Dos 30 aos 60, geralmente é chamada meia-idade. E dos 60 diante é o que nós vamos falar agora. Sabe que há muitos anos atrás, há uma cultura, a pessoa passou dos 60 e você chama ele de velho. Os velho, não. Os filhos chamam, velho, de uma forma carinhosa. Só que esse termo velho, ele se tornou um termo pejorativo, preconceituoso. Porque velho, você diz que não está cheio de cupim, que não presta mais, uma mesa que vai quebrada. Então, uma coisa velha é algo que já deu o que tinha que dar. Agora você chama uma pessoa de velho dizendo, já deu o que tinha que dar, sai fora. Então é um termo preconceituoso. Eles começaram a usar a palavra que já se usava, idoso. Não contente ainda, criaram uma nova nomenclatura para acima dos 60 anos, que é as pessoas da terceira idade. Terceira idade, primeira, meia do terceira. Para não dizer velhos. Em Canoas há 34 grupos de terceira idade. Eu ajudo 2 deles. No final do ano eu vou lá, a gente coloca som, eu dou palestra, lá tem desviado, lá tem batuqueiro, lá tem pessoas. São pessoas sozinhas que às vezes ficam
não tem pessoas conversarem, se reúnem ele 2 vezes por semana, eles fazem excursão, jogam bocha, jogam vôlei, eles vão passear para a serra. Olha, é maravilhoso, eu vou lá, converso com eles, eles te beijam, te abraçam. É melhor trabalhar com criança. É aquela idade, a fase da vida. E não contente ainda, agora eles criaram uma nova nomenclatura para pessoas acima dos 60 anos, que é a chamada melhor idade. O meu chefe ele tem 72 anos e ele disse: eu queria saber qual é o desgraçado do médico, sabe quem foi que inventou que depois de 60, 70 você entra na melhor idade, porque não é ele que tem que estar fazendo exercício para a coluna e tomando remédio para dor aqui e ali. É meio complexo. Mas sabe que analisando, existe um povo, existem pessoas, e muitas delas estão aqui hoje, que podem dizer sim, eu estou chegando a 60, 70 anos, e eu estou vivendo a melhor idade, porque só a igreja do Senhor pode dizer, ó, eu tenho, como Paulo disse, eu tenho combatido o bom combate, eu estou acabando a minha carreira, mas eu tenho guardado a minha fé, certamente logo ali eu terei a coroa da justiça, da glória. Quanto mais velho, mais próximo da morte nós ficamos, aleluia, mais na melhor idade nós estamos. O cristão que sabe para onde vai. A igreja pode dizer, o mundo eles não querem. É aquele momento que você está em casa, fica mais tempo em casa, usufruindo dos fundos da aposentadoria do governo, trabalhando para isso. É aquele momento que você lê o jornal de manhã, de tarde. Você não olha só sobre o lugar, você olha a televisão, você toma chimarrão, você cuida do jardim, você vai passear com o cachorrinho, você conversa horas com o vizinho, você fica tempo ligando para os netos, para os filhos, você planeja viagens, né? Todas as fases da vida têm as suas coisas boas. Eu moro na avenida do ônibus aqui na Costa de Vilacqua e eu chego em casa sempre 11 horas da noite, eu saio todos os dias e a minha sogra ela tem 78 anos e ela mora do lado, né? E eu chego, nós chegamos na igreja, o telefone, até cortei agora, não por isso, eu estou em obras ali, 23h30, meia-noite, todo dia o telefone toca. A Maria me responde: você está dormindo? Não, vou falar com a senhora, não estou dormindo. E ela quer perguntar: tinha um cara estranho na parada ali, fechou o portão, o cachorrinho dentro de casa, acabei fechando a casa. Ela fica puxando conversa. Aquilo me irritava, todo dia o telefone tocava. Você já está dormindo e tal. Hoje, toca o telefone, eu digo: amor, é para ti? Aí meu filho diz: mãe, é para ti? A gente sabe quem é. E já sabe que ela vai perguntar. Tem tempo, dá vontade, né? Fica preocupado. Aí eu parei de me irritar com aquilo, sabe por quê? Porque eu fico pensando: e quando eu tiver meus 70, 80 anos, eu não vou fazer a mesma coisa, será, com meus netos, meu filho? Vai. É vida. Vai. Jesus, eu estou nessa aí. E depois? Depois? Aí você morre. Isso aqui fala de morte, não fala de vida. A vida como ela é. Se tivermos sorte, viveremos uma vida longa de 70, 90 anos. Se não formos acometidos por um câncer, por um tiro, um acidente, uma bala perdida, nós viveremos de 70, 90 anos, com exceções da genética, porque está determinado ao homem viver de 70, 80 anos, a Bíblia diz, e passando disso é fadiga e canseira. Passou dos 80, está na prorrogação dos 45 minutos do segundo tempo, é o que a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque está determinado pelo Criador dos céus e da terra que um dia, mais cedo ou mais tarde, todo ser vivente, seja ele racional ou irracional, ele deixará de existir. A nossa vida, ela é como uma bomba, um relógio. Sabe quando nós começamos a morrer? O dia em que nós nascemos. Por que nós comemoramos aniversário? Porque é mais um ano que nós conseguimos ficar vivos antes de morrer, porque estamos indo para a morte. A morte, meus irmãos, ela, para alguns, ela é o tributo do pecado, o prêmio da desobediência, o inimigo comum a todo o ser vivente, seja ele racional ou irracional, porque um dia nós deixaremos de existir. Não tem como fugir disso. Tá, Jesus? Eu
depois você vai ser enterrado numa cova. Quem tem dinheiro vai ser cremado, jogado ao vento, guardado numa urna. E aí fica aquele questionamento, mas e depois de tudo isso? Existirá ainda alguma essência viva de mim em algum lugar? Ou aquela famosa pergunta que você faz pela madrugada, que eu faço, mesmo nós crendo em Deus, existirá mesmo vida depois da morte? Você nunca se perguntou isso? Eu me pergunto. Como será? A maioria das pessoas acredita que sim. E faz até planos de como vão viver nessa outra dimensão espiritual. Mas que tipo de planos? Por exemplo, aos sábados, domingos de manhã, tem um grupo de pessoas que andam evangelizando nas casas aí, na Constituição, você sabe. Se você parar para conversar com eles e perguntar assim, tu crê na vida depois da morte? Para onde é que tu acha que vai depois de morrer? Nós vamos para um lugar onde há florestas, há frutas, onde haverá paz, não haverá pecado, guerra, violência, tudo vai ser maravilhoso. Onde os animais ferozes, eles não atacarão mais os homens, tudo será paz. Como é que é o nome desse lugar? Sabe o que eles vão dizer? Paraíso. Muitos dizem paraíso. Há outros que dizem assim, mas eu não tenho sido uma boa pessoa, eu fui meio mal mesmo, eu acho que dizem aí que se eu morrer, acho que eu vou lá para um lugar que é meio fedorento, meio quente, escuro, nós chamamos esse lugar de inferno. Tem gente que diz isso. Há outros, como nós, se perguntar para nós, mas tu depois de morrer vai para onde? Eu vou a algum lugar onde a Bíblia diz que lá tem ruas de ouro, tem muros de jaspe, há um grande palácio, onde o Senhor está ali por toda a eternidade, e eu quero ficar ali glorificando a Ele para todo e sempre. Não é esse lugar? Céu. Eu quero céu. Todos têm planos. Mais curioso de tudo é que todas as pessoas pensam assim: não, eu tenho sido um bom homem e uma boa mulher. Certamente, o dia que eu morrer, eu vou morar no céu. Porque muitos fazem um juízo precipitado e acham, porque nunca mataram alguém, nunca assaltaram um banco, nunca cometeram um crime doloso, uma coisa horrorosa, desastrosa. Eles são exatamente o tipo de pessoas perfeitas que Deus está procurando para habitar o céu, que é a sua casa. Que bom que fosse assim. Paulo disse: pela graça sois salvos mediante a vossa fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele não precisa fazer boas obras para ser salvo, mas porque ele é salvo, naturalmente ele pratica boas obras. Amém? Esta é a diferença. E se esse pensamento, irmãos, eu estiver errado? Se nós achamos que somos bons suficientemente para ir para o céu, existem algumas coisas que nós devemos considerar. Primeiro, se o céu é um lugar de perfeição, e nós queremos que é, como pode alguém ser bom o suficiente para morar lá, se o homem é pecador? Você nunca pensou nisso? Mas se Deus é perfeito, se é perfeito, quem sou eu para morar lá? Analisando todos nós, eu e você, nós temos um chamado esqueleto no armário. O que é um esqueleto no armário? É alguma coisa que um dia aconteceu na nossa vida, um pecado, um momento de infortúnio, uma decisão infeliz, que nos deu prejuízo, uma desonra, uma coisa. Deus já nos perdoou, Deus já nos restaurou, mas é um assunto que nós não gostamos que venha à tona, que alguém comente, que aquilo nos envergonha. E há também chamados os esqueletinhos do armário. Tem gente que já esteve no cemitério e não se deu conta. Aquelas coisinhas do dia a dia. Eu fui lá na casa do irmão Fabiano, e aí, irmão, toquei no assunto do Leandro lá. Ele não perguntou nada, mas o Leandro para ver, né? Ninguém perguntou. Aquelas coisinhas desnecessárias. Aquela novinha lá na escola que era para estudar, você puxou para as costas assim, né? Aquele postinho da empresa, né? Mas ninguém paga esse ano também apertado, sabe?
Aquelas coisinhas do dia a dia, mentiu para a mãe, tinha estudado na casa do colega, foi lá para o shopping namorar, né? Vem fazer isso aqui, olha. Aquelas coisinhas do dia a dia que mais que um evento lamentável é você olhar para a sua vida, é olhar para a minha vida e ver, meus irmãos, que por mais bons que nós venhamos nos considerar, não passamos de jactanciosos, arrogantes, mentirosos e pecadores e carecemos dia a dia da misericórdia de Deus, porque dele nada nós podemos esconder. Nada. Esta é a realidade da minha vida e da sua vida. Mas pode alguém ser bom o suficiente aos olhos humanos e mesmo assim ficar fora do céu? Pode. Diz o nome aí, masculino. Nome? É. Paulo. Paulo. Foi ele que falou, Deus. Se é o Paulo aqui, não fui eu. Paulo. Paulo era um bom homem. Um ótimo marido. Um ótimo pai. Um ótimo vizinho. Um ótimo funcionário. Aquele chamado Pelegão. Fazia honesto e cobrava. Só no amor. Nunca levou um clipe para casa sem pedir o patrão. E ainda repartia parte do seu salário com as pessoas necessitadas, com o centro de recuperação, com o asilo. Ele era aquela pessoa que nós crentes, às vezes olhando um colega vizinho, dizendo, às vezes o cara é mais decente, mais ético, mais moral do que nós. Mas ele dizendo, só falta aceitar Jesus. Aparentemente ele era o cara que estava com o céu garantido. Ele era um homem que procurava fazer tudo certinho. E muitas vezes era como se Deus estivesse batendo no coração de Paulo. Alguém que cuidava para a igreja ouvir a palavra de Deus. Não, eu tenho minha religião, eu sirvo a Deus em casa. Eu rezo a Deus. Mas o curioso é que um pensamento que também perdurava na mente, no coração de Paulo, ele dizia, eu tenho sido um bom homem. Certamente, o dia que eu morrer, eu vou para o céu. Mas Paulo, ele nunca tinha parado para perceber as terríveis consequências da decisão dele de deixar Deus fora da sua vida. Assim como Paulo, muitas pessoas elas querem ir para o céu e acham que o dia que vão morrer vão para o céu, mas aqui em vida eles não querem fazer parte, deixar que Deus faça parte da sua vida, mas querem ir morar no céu. Muitos querem ir para o céu, mas não querem morrer. Quem quer morrer aqui? Quem? Mas querem ir para o céu. Quem sabe que nós vamos aguentar a igreja? Por quê? Porque a gente prega. Jesus vem breve. Tomara que Jesus vem. Lá no fundo. Não, Jesus breve um pouquinho mais aí. A vida, apesar de complexa, tem coisa boa. A vida tem essas coisas boas. Namorar é bom, se apaixonar é bom, comer churrasco é bom, passear é bom, ter a família é bom, tem muitas coisas boas na vida. Espera mais um pouquinho, Jesus. Sabe que a Bíblia, ela ensina que a boca fala o que o coração está cheio, mas às vezes há exceções que nem sempre que a boca fala é realmente o que está no coração. É aquela história da viúva. Estava enterrando um falecido, uns 2 metros já estava na cola, e os parentes em volta, ela chorando, meu Deus, ele foi embora, eu não vou conseguir viver sem ele, me leva junto, eu quero morrer, e os parentes confortando ela, não, isso aí faz parte da vida, acostuma, um dia também nós vamos morrer, calma, vai passar, não, porque eu quero morrer, me leva junto, mas eu vou viver sem ti, eu amava ele, cara. De repente ela resbalou no barranco e caiu no caixão. Imagina qual é a primeira coisa que ela disse, pelo amor de Deus, me tira daqui que eu não quero morrer. Nem sempre o que nós falamos da boca para fora é o que está no coração. Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer. Quem sabe Jesus em breve? A vida é assim. Agora Paulo, imagina, ele nunca quis conhecer Deus, viver com Deus aqui em vida. Como seria viver com Deus depois da morte? A Bíblia diz que o céu lá, meus irmãos, a imagem de Deus está em todos os cantos, 24 horas, em toda a eternidade, a glória de Deus vai resplandecerá todos os lugares. Imagina alguém que nunca quis viver com Deus aqui, vai ter que passar a eternidade agora vendo alguém que ele não quis ver, e convivendo com alguém
que ele não quis comer aqui. A vida, o céu para ele vai ser um inferno. E Deus? Como é que será que ele vê essas coisas? É como nós, irmãos. Todo mundo, não digo todo mundo, mas geralmente nós temos aquele chamado parente malo. Ele vai nas festinhas da tua casa, come, leva para casa e sai falando. Ele pede dinheiro para todo mundo paga, então ele não paga. Tu é ovelha dele, é da família dele. Fala de para todo mundo. Meu cunhado não tinha pego. Só ele presta, não. Aí você luta anos para comprar seu computador, seu carrinho, sua casa, mobiliar suas coisinhas, o sacrifício. Ele de repente precisa se ausentar por 2, 3 meses. E não tem ninguém para cuidar da casa para ti. Só tem o parente mal à disposição. Tu vai deixar todas as tuas coisas. Alguém que nunca gostou de ti, que falou de ti, que te discrimina, que te amaldiçoa, usufruir das tuas coisas que tu comprou com sacrifício, é ruim, né? E como é que Deus fica com você? Alguém que sempre disse não para ele, que virou a cara, eu não preciso de igreja, eu não preciso de religião, eu já tenho meu Deus. Ah, mas agora eu quero morar no céu. É ruim. Qual que você quer, meus irmãos? Sabe de uma coisa? Eu creio, meus irmãos e amigos, que o céu, ele não é para aquelas pessoas que se consideram boas o suficientemente para morar lá. Mas eu acredito que o céu, ele é para aquelas pessoas, como eu e você, que mesmo sabendo que não somos bons, que somos pecadores, que somos falhos, mesmo assim nós queremos ir morar lá, porque lá está Deus e com Ele nós queremos viver toda a eternidade. Amém. A maior recompensa da vida após a morte não é simplesmente o céu, mas é o seu anfitrião, Deus que nos aguarda, aleluia, por toda a eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sempre que uma caminhonete que para na frente da minha casa, ali tem um supermercado, e eu achei interessante que atrás, no vidro daquela caminhonete, tem uma frase que diz assim, ó: se um dia você quiser morar na casa de Deus, entre parênteses, céu, deixa hoje Ele morar na tua casa, entre parênteses, vida. Muitos querem um dia morar no céu com Deus, mas não querem hoje deixar Deus morar com você, entrar na tua casa. Tiago disse: olha, faça tudo o que tiver que fazer, faça, mas não deixe Deus fora da tua vida, do teu ministério, do teu trabalho, dos teus projetos, da tua família, dos desejos do teu coração. Faça tudo, mas que Deus esteja em primeiro lugar no teu coração. Aleluia, Deus. Oh, glória. Deus sabe que nós precisamos de todas essas coisas: estudar, trabalhar, aperfeiçoar a nossa provisão, melhorar a situação da nossa família. É claro que Deus sabe, mas Deus quer que essas coisas andem ao derredor dele aqui, e não ele ao derredor das coisas que estão no lugar dele aqui. Ele quer ser o número 1 na nossa vida. Glória a Deus. Em Colossenses, Paulo diz: olha, irmãos, pensai nas coisas do alto e não nas coisas que estão da terra. Lá no grego original, Paulo está dizendo, ó, que a vossa concentração esteja nas coisas do céu. A palavra aqui, concentração, no grego quer dizer aço, concreto, que a nossa preocupação com as coisas de Deus elas sejam indestrutíveis, intransponíveis, ou seja, que Ele esteja em primeiro lugar. Amém. Aleluia. Ele foi instituído uma cidade de primazia sobre todas as coisas. Primazia é o primeiro lugar. Nós queremos convidar você para fazer a oração da fé esta noite. Eu estarei passando o pastor Fabiano. Você tem algum projeto na sua vida? Material, espiritual, social, cultural, familiar? Eu tenho. E eu quero que vocês valem por mim esta noite. Aleluia. Mas eu quero que Deus me mostre, para que eu não vá onde Ele nunca mandou ir e não faça o que Ele nunca mandou fazer. É isso que Tiago diz. Faça, faz pergunta. E Deus vai te dar a resposta através do Espírito Santo esta noite ao seu coração.